estamos hoje para falar mais um pouco sobre os nossos idosos, mas para falar um pouco dos nossos idosos de hoje, nós precisamos voltar um pouquinho no passado. Então a gente volta algumas gerações atrás. Nossos idosos de 1960, 70, 80, eles possuíam um perfil totalmente diferente dos nossos idosos hoje, né? Então quem eles eram? Nessa época, os nossos idosos eles tinham objetivos diferentes dos de hoje, né? Então o objetivo deles era casar, ter filhos, constituir uma família e ter a sua moradia própria. Alguns, mais abastados, conseguiam ter o seu próprio negócio, suas próprias terras, né? Se formar e ter uma profissão, porque normalmente quem chegava a ter uma profissão é porque os pais tinham uma profissão, tinham uma renda maior e conseguiam dar isso aos seus filhos. Mas como eles tinham muitos filhos, eram poucos que conseguiam formar todos. Então, normalmente, a grande maioria trabalhavam no campo, então trabalhava até quando aguentava, passava isso para os seus filhos. Quem era um advogado, um médico, passava a sua profissão para os seus filhos. Quem tinha um negócio também passava para os filhos mais velhos, e aí eles iam tomar o seu papel de idoso, se tornavam lá dependentes desses filhos, ficavam em casa esperando a visita dos filhos no final de semana e eram totalmente dependentes. Quem ainda tinha uma condição financeira melhor conseguia ir a teatros, cultura e uma expectativa de vida maior, né? Então a expectativa nessa época de vida era de 60 a 70 anos, eles viviam essa faixa de tempo. Aqueles menos abastados que trabalhavam na lavoura, em profissões menores, viviam até menos porque não tinham condições de manter sua saúde, de pagar por ela, de ter acesso a lazer, a cultura. Então, diminuía-se ainda o seu âmbito, né, de idoso, o seu limite, né, suas expectativas, e morria-se cedo. As mulheres nesse perfil, nessa época, não tinham muito papel, né, porque elas eram as donas do lar. Então, as menos favorecidas, elas trabalhavam ao lado do marido na lavoura, ou de costura, ou como lavadeiras, cuidavam das suas famílias, ajudavam seus maridos a criar os filhos e ter a sua casa própria. Os mais abastados, as mulheres dondocas da época, elas eram só donas do lar e tinham que ser exemplo de conduta, de postura, para que os filhos fossem iguais, né? Então, era muito limitada a vida do idoso. Eles se tornavam idosos, se tornavam dependentes, ficavam lá na sua casinha esperando a visita dos seus filhos e não tinha muita expectativa, não tinha muitos sonhos, objetivos, né? Então, era esperar a morte chegar. Hoje o cenário mudou completamente. Nós chegamos em 2020 com uma expectativa de vida de 80 a 90 anos, sendo que hoje temos muitos idosos que chegam até 100, 100 e poucos anos, uma expectativa de vida bem aumentada, né? Isso devido ao avanço da tecnologia, ao acesso à saúde, saneamento básico, transporte, trabalho, que tudo isso agregou, né? Mais expectativa, mais qualidade de vida a esses idosos. E aí nós temos um perfil totalmente hoje de idosos, as mulheres mais independentes, que decidiram não constituir família, não ser o exemplo de seus maridos, né? Homens que chegam aos 65 anos em busca de uma nova profissão, em busca de um novo trabalho, de um novo objetivo. São pessoas hoje totalmente dependentes, mesmo que tenham passado por esse histórico de construir família, de construir seu negócio, sua profissão, eles chegam hoje ainda querendo realizar, né? Eles chegam aos 65 anos, como tabulado o idoso pela lei a partir de 65 anos, mas eles não se consideram velhos, né? Eles são idosos, né? Devido a essa lei, mas não são velhos, ainda tem muito que viver. E aí, com toda essa juventude, com toda essa expectativa, com todo esse entusiasmo, eles vão para a sociedade e encaram o preconceito. Preconceito, sim, porque quando a gente fala de idoso, o que vem na sua cabeça? Quando a gente fala de idoso, a primeira coisa que vem é um senhorzinho de cabelo branco cuidando dos seus netos, fazendo tricô,
trabalhos artesanais e bolinho em casa. Esse cenário mudou, não existe mais esse idoso. E mesmo que exista esse idoso que ainda cuida dos netos, eles cuidam não fazendo o papel de avós, eles cuidam fazendo o papel de pais, sendo mantenedores, educadores e colocando ainda os netos para a vida, né? Então eles não estão mais como vovozinhos, eles estão como realizadores, eles estão com um novo papel nessa sociedade. E aí, quando eles não têm esse papel de criar os netos, eles vão em busca, né? Então, nós temos aí muitos casos de idosos com 65 anos viajando pelo mundo, descobrindo, aproveitando a sua aposentadoria, outros começando um novo relacionamento, outros construindo, vivendo uma vida só, experimentando a independência pela primeira vez. Então, eles estão se permitindo mais e a nossa sociedade dá essa liberdade para eles, né? Dá acesso à saúde, a transporte, equilíbrio físico, mental, que antes não era dado. E aí, ao mesmo tempo que a sociedade dá isso a ele, todo esse suporte de vida, uma melhor qualidade de saúde, também dá a eles esse preconceito. E aí, a gente tem idosos totalmente independentes, saudáveis, que buscam, né, seus objetivos ainda, que deparam com pessoas que os julgam dependentes, né, que os julgam coitadinhos. E isso para os nossos idosos de hoje é horrível, eles se sentem rebaixados, menosprezados. E esse preconceito nosso com eles pode levar muitos deles à depressão, a doenças que podem limitá-los. Pensamento. Então eles falam, se eu for na rua, realmente eu vou passar mal. Então eles deixam de ir na rua. Se eu for no médico sozinho, eu não vou entender mais, né, o que o médico está falando, então eu preciso de alguém para ir comigo. Eu acho que eu não sei ir no mercado sozinho, então eu vou levar alguém para ir comigo. Então eles se limitam, de tantas pessoas ficarem falando que eles não sabem, que eles não conseguem, eles começam a achar, né, interiorizar isso, que eles não conseguem mesmo. E começam a limitar o seu espaço. Primeiro deixam de ir para lugares longe, depois de sair na rua, de conversar com seus vizinhos, até que eles se encerram, né? Se encerram dentro do lar, se trancafiam. E aí ficam dependentes dos familiares para ir realizar tudo, ou onde precisa ir para ir, precisam da companhia de alguém, para ir ao médico, para ir ao mercado, para fazer suas atividades. Aí optam por ir morar com os filhos ou ir para um asilo. Os filhos normalmente não têm condições hoje de ficar com seus idosos, porque os filhos ainda estão trabalhando, cuidando de filhos, realizando, e aí colocam os idosos nos asilos ou casas de repouso, como chamamos hoje, o que acaba totalmente com a independência deles. E aí, como a gente lida com esse idoso de hoje, né? Então a primeira coisa é entender como é o desenvolvimento dele, entender se esse idoso ele é realmente dependente, ele tem condições de ser dependente, se sim, deixá-lo viver essa independência. Se esse idoso ele tem as suas limitações de saúde, aí sim vamos trabalhar a independência dele dentro dessas limitações que ele possui, mas entender como funciona essa limitação, qual que é a anatomia, a fisiologia de tudo isso, né? Então, entender o mundo do idoso, tentar ver com os olhos do idoso é o que vai fazer com que possamos ajudá-lo melhor, né? E aceitá-lo como ele é, né? Porque se um idoso de 70 anos está totalmente saudável, com a mente sã, o corpo sem nenhuma complicação, ele tem que ser respeitado como uma pessoa saudável, como um ser humano consciente de seus atos. Você tem que deixá-lo viver de acordo com sua vontade. Não é limitá-lo, colocá-lo numa jaula, num castelinho e tentar protegê-lo. Ele tem esse direito de viver, de conquistar, fazer suas conquistas. E nós, como
enfermeiros, cuidadores, familiares, não podemos limitá-los, e sim entendê-los e tentar apoiá-los nas suas decisões e nas suas expectativas. Então, obrigado por ter me acompanhado, me assistido. Espero que vocês tenham gostado, curtam se gostaram e acompanhem o nosso canal.